Olá, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje, mergulharemos em uma das civilizações pré-colombianas mais fascinantes, os astecas. Entenderemos essa sociedade a partir do livro A Civilização Azteca, de Jacques Cousteau. Acomode-se, pega uma pipoca e venha mergulhar com a gente nesse mundo fascinante. Produção, puxa a vinheta. O livro A Civilização Azteca, publicado em 1987 pelo etnólogo e especialista em América Latina Jacques Cousteau, apresenta-nos, de forma ampla, porém superficial em determinados aspectos, a história do povo asteca e tudo que a circunda, desde a origem desses mesoamericanos até o encontro com o invasor espanhol. Jacques Cousteau viveu entre os anos de 1912 e 1990 na França. Nasceu em uma família protestante e tornou-se um homem de esquerda. Durante a Segunda Grande Guerra, Cousteau participou ativamente das Forças Francesas Livres. Cousteau alinhou seus estudos ao marxismo e ao materialismo histórico, corrente metodológica e filosófica que, em resumo, estuda as mudanças ocorridas ao longo da história através de uma perspectiva de classes sociais e as tensões que se dão entre o opressor versus o oprimido. Trata-se, diante disso, de uma perspectiva dita teleológica, isto é, que busca por um fim, por uma finalidade. O fim dos astecas, para Cousteau, pautou-se no encontro destes com os espanhóis e a superexploração que passaram. Diante disso, o autor constrói sua obra de forma cronológica, narrativa e episódica, de modo que esta tem caráter majoritariamente de divulgação da história. Temos aqui a intenção de apresentarmos uma pequena parte dessa riquíssima cultura deste povo, através do estudo realizado por Cousteau. Os astecas são um povo mexica que desenvolveram técnicas de contagem do tempo, de engenharia, de plantio. Desenvolveram também astronomia, modelos educacionais, confeccionavam roupas e ornamentos com inúmeros detalhes. O povo asteca foi o último a chegar ao Vale do México, região anteriormente habitada por olmecas e toltecas, onde cada cidade-estado lutava pela sua hegemonia. Chegando pelo norte e refugiando-se nas ilhas na zona pantanosa a oeste do Grande Lago, os astecas finalizaram uma marcha que teve início em 1168. Logo, através do organizado exército que possuíam, submeteram os diversos povos da Mesoamérica. Como uma vida anfíbia, isso porque viviam da pesca e da caça de pássaros aquáticos, os astecas desenvolveram as chamadas chinampas, tipo de canteiro flutuante construído de maneira trançada sobre áreas lacustres, dos quais realizavam-se o cultivo de algumas plantas e alimentos. As chinampas exerceram a função de ampliação do espaço de cultivo. No ano de 1325, teve início a construção da capital de Tenochtitlan, no Vale do México. Com enormes disputas pela conquista desse grande lago e após a morte do terceiro chefe asteca, Ximalpopoca, assassinado em 1428, se viu em Itzalcoatl o restabelecimento da paz e com isso a formação de uma tríplice aliança recém-fundada com Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Os astecas necessitavam de uma capital da qual pudessem organizar e centralizar o poder sobre as 38 províncias que governavam, e nesse sentido surgiu Tenochtitlan. A cidade foi fundada em 1325, numa ilha do Lago Salgado de Texcoco, no que agora compreende o Planalto Central mexicano. Tenochtitlan possuía aproximadamente 300 mil habitantes em 1519, quando os espanhóis chegaram à Mesoamérica. Os soberanos, os astecas, permaneceram longo tempo no poder e, sem cessar, governaram com uma dupla preocupação: estender a hegemonia da Tríplice Aliança a novos territórios e reforçar, no seio da mesma aliança, o poder de Tenochtitlan, em detrimento das duas outras cidades, Texcoco e Tlacopan. A capital era entrecortada por canais pluviais e circundada por montanhas. Os astecas utilizavam canoas e barcos para a locomoção. Segundo Cousteau, o autor do livro, a situação do Império Azteca na época da invasão espanhola era a seguinte: um mosaico de pequenos estados muito diversificados quanto a línguas e etnias, amplamente autônomos, porém avassalados pelo poderio militar de uma confederação tricéfala, ela própria dominada pelo México. O tributo e o comércio faziam afluir imensas riquezas à capital. Ao mesmo tempo,
A supressão de barreiras políticas no interior deste vasto território contribuía para uma fermentação geral de ideias, costumes e técnicas, condição fundamental para a síntese que constitui, a rigor, a civilização asteca propriamente dita. Atualmente, as ruínas da capital asteca encontram-se na cidade do México, a exemplo do Templo Maior, um dos principais. Parte de sua estrutura está preservada próxima à Catedral Metropolitana da Cidade do México. Esta, por sua vez, foi erguida no século XVI com pedras retiradas do templo asteca pelos espanhóis. Cada setor da sociedade asteca desempenhava sua função, possibilitando uma civilização organizada. Fossem eles cidadãos comuns, aqueles que trabalhavam com uma atividade simples, escravos, fossem por dívidas ou capturados de guerra, serviam normalmente a famílias mais proeminentes. Dignatários eram uma espécie de aristocrata que ocupavam os altos cargos do governo. Sacerdotes eram aqueles que levavam uma vida monástica e ensinavam no colégio chamados Calmecac. Negociantes eram uma classe que se ocupava do grande comércio e até mesmo viajava para outras regiões, servindo como espiões dos astecas. Artesãos, uma das classes mais valorizadas pela capacidade de trabalhar com joias. Ou o próprio imperador, todos tinham depositados em si expectativas sobre a realização de tarefas. Essa organização tinha uma característica bastante incomum entre os povos ocidentais, que era a facilidade de transição na hierarquia social, pautada principalmente nas conquistas militares, além da maneira como a riqueza se distribuía, basicamente na forma de propriedade, e do sistema de governo centrado no imperador, que não era sucedido pelo seu herdeiro, mas sim por alguém considerado competente. Podemos dizer que a cultura asteca é formada pela assimilação das culturas dos povos que habitavam o Planalto Central. Características como o plantio do milho, tecelagem e cerâmica são alguns dos aspectos assimilados dessas culturas. Ainda assim, como a cidade foi fundada em uma ilha, havia uma falta de terra boa para o plantio, o que os forçava a se alimentarem de variadas fontes, como os animais marinhos encontrados no lago. Nessa época, a vida asteca já era, em grande parte, urbana, com milhares de pessoas morando nas cidades. Cidades essas que eram repletas de palácios suntuosos que chegaram a impressionar até os espanhóis. Sobre a vestimenta dos astecas, sabemos que a roupa casual dos homens era bem larga. Eles costumavam usar tangas, camisas, túnicas e mantas. Já as mulheres usavam saias e corpetes, além de usarem maquiagem como pós com um tom amarelo claro e perfumes. Também usavam joias como colares, pulseiras e brincos. Já as roupas militares eram bem ajustadas e costuradas, e ainda possuíam variadas peles e plumas para imitarem diferentes animais locais, como águias, serpentes e jaguares. As cores das roupas também tinham significado e mostravam a qual classe social a pessoa pertencia. A cor turquesa, por exemplo, era de uso exclusivo do imperador, enquanto os sacerdotes eram aqueles que usavam verde escuro. O ciclo de vida de um cidadão asteca era relativamente simples, com seu destino já determinado de acordo com sua data de nascimento. Por volta dos 7 anos de idade, a criança começava a frequentar a escola pública, onde ela aprendia a cumprir seus deveres da carreira para a qual foi destinada. Os estudos terminavam por volta dos 21 anos, e é nessa época que a maioria se casava. Na velhice, eles eram tratados como anciãos e eram respeitados e ouvidos por todos, e quando a morte finalmente chegava, a maioria dos corpos eram cremados. Quanto às técnicas e conhecimentos que os astecas possuíam, podemos citar os vastos conhecimentos em arquitetura, metalurgia e o conhecimento dos efeitos medicinais das plantas locais. Atrelado à religião, havia o estudo e a interpretação dos astros, com os sacerdotes tendo informações precisas sobre a duração do ano, as fases da lua, a revolução de Vênus e muitas outras coisas. Além disso, sabemos que a aritmética asteca trabalhava com o número 20 como base, então é natural que sua divisão de tempo seja diferente, com o ano dividido em 18 meses de 20 dias cada. A mitologia asteca era repleta de deuses e deusas, pois a religião deste povo era politeísta. Os astecas costumavam fazer rituais de sacrifícios humanos e de animais para agradar ou acalmar seus deuses, pedir colheitas fartas e manter o sol brilhando. Construíram também para os deuses suntuosos templos ornamentados e esculturados.
Os deuses tinham forma humana misturada com animais e estavam diretamente ligados às forças da natureza e aos sentimentos humanos. Dentre seus principais deuses, podemos destacar Ometeotl, deus da criação, o mais poderoso, e que tinha sob seu comando outros deuses. Quetzalcoatl, representado no formato de pássaro-serpente, com um corpo humano responsável pela vida, a vegetação, os alimentos e a força espiritual existente nos indivíduos, bem como o planeta Vênus. Não menos importante, foi também Tezcatlipoca, deus das estrelas e da lua, senhor da morte e muito temido pelos astecas. Segundo a lenda asteca, Quetzalcoatl não se dava bem com ele, que exigia muitos sacrifícios. Um dia, em um confronto entre esses dois deuses, Quetzalcoatl foi expulso da cidade em um barco cheio de serpentes. Os astecas, desde então, aguardam seu retorno. Diante disso, segundo Sustel, a vida ritual e religiosa era complexa e totalizante. Absorvia uma parcela imensa das energias e recursos da comunidade. A religião asteca era, em suma, astral e agrária. Fundia-se em uma síntese refletidos em todos os aspectos da vida cotidiana. Quando falamos do povo asteca, é impossível não mencionar sua produção artística e arquitetônica, que se destacou como uma das mais ricas dos povos pré-colombianos. Muito influenciados pela religiosidade e pelo contato com outros povos, a arte e a arquitetura astecas merecem ser melhores escorridas agora. Em se tratando das manifestações arquitetônicas do povo asteca, podemos dividi-las em religiosas e militares. As expressões religiosas da arquitetura adotavam como forma mais frequente a pirâmide encimada por um santuário, apresentando escadarias íngremes e rodeadas por estátuas de divindades. Pirâmides essas que muito se pareciam com as dos povos toltecas. Assim, enquanto a arquitetura religiosa se ocupava com construções voltadas para os cultos aos deuses, a militar estava mais preocupada em defender o território destes mexicas. As pinturas e as iluminuras astecas se fazem presentes em alguns manuscritos que sobreviveram ao homem branco, como o Codex Nutal, o Codex Borbônicos, o Codex Telleriano-Remenses e o Codex Mendonça, documento que foi redigido por astecas após a conquista espanhola, que vai descrever as minúcias do funcionamento administrativo e financeiro do organismo governamental do povo mexica. Esses livros são o principal testemunho de uma arte de rica tradição. A literatura, a música e a dança não se dissociam na cultura asteca, uma vez que, durante a declamação dos poemas, danças eram executadas. Também essas artes não se dissociam na religião. A maior parte dos poemas eram dedicados aos deuses e acreditava-se que a dança era mágica. Os astecas eram um povo que muito praticavam a oratória, assim como a declamação de poesias. Tal povo utilizava alguns instrumentos musicais de percussão, como os gongos, e também de sopro, como as trombetas de madeira. Danças públicas e privadas também eram muito comuns na cultura asteca. A maioria das festas religiosas incluía danças, jantares nas casas dos nobres e tudo muito bem redigido por um ritual extremamente rígido. Sustel finaliza sua obra com a chegada dos espanhóis à Mesoamérica, que, segundo o autor, resultou no fim do povo asteca. O processo, contudo, foi bem mais complexo e lento. Para colocar fim à hegemonia asteca, Hernán Cortés, que desembarcou nas Américas em 1519, firmou alianças com povos indígenas. Os grupos Tlaxcala e Totonaca, submetidos ao poderio asteca e, portanto, pagadores de tributos, foram essenciais nessas alianças. O processo de conquista espanhola foi favorecido também pela boa retórica e diplomacia de Hernán Cortés, somado ao fator religioso da cultura asteca. O chefe asteca, Montezuma II, acreditou ser Hernán Cortés o deus Quetzalcoatl, que regressava de seu exílio para cumprir a profecia. Deste modo, houve boa receptividade de Cortés, assim como dos espanhóis que com ele vinham. Em 13 de agosto de 1521, o poderio asteca teve seu fim com a rendição de Cuauhtémoc, travado sobre inúmeras guerras com Cortés e seus aliados indígenas. Com a queda asteca, desapareceria a última civilização autóctone do México. Brilhante em suas produções artísticas, arquitetônicas e culturais, ela dominou o território por 93 anos, menos de um século.